resolver essa questão do Enem 2025, questão polêmica, questão de filosofia, formas de governo ali de Aristóteles. Olha só, a questão vai dizer o seguinte para você. O corpo de cidadãos é o poder supremo do Estado. A supremacia pode residir ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que a minoria ou todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são chamadas de justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela minoria ou todos, estabelece um desvio. Aristóteles de Política. No enxerto, encontra-se a base da teoria clássica das 3 formas de governo representadas pelo quê? Bom, aqui é uma questão muito bem elaborada do ponto de vista teórico, porque ela está trabalhando do aluno e cobrando dele o conhecimento sobre as formas de governo de Aristóteles. Como que Aristóteles vai definir? Vamos montar um quadro para que você possa até depois meio que dar uma memorizada nesse conceito aqui. Vou montar um quadro para que você consiga enxergar junto comigo. Então imagine o seguinte, esse quadro eu vou colocar aqui, com ele 3 linhas aqui nesse quadro. Olha só, ele vai ficar assim. Uma primeira linha, vou trazer para cá, vamos lá. Vai ficar aqui uma primeira linha, daí eu vou ter aqui outra, e aqui eu vou ter outra. Aqui eu vou ter uma outra linha, e aqui eu vou ter 2. Esse aqui é o quadro clássico que te ajuda a entender sobre as formas de governo ali de Aristóteles, né? Então vamos lá, deixa eu voltar para cá. Olha só. Então o que a gente vai colocar preenchendo esse quadro? A gente vai colocar aqui, ó, quem governa nesse quadro, tá? Então Aristóteles vai definir da seguinte maneira, quem governa. E aí nesse ponto de quem governa, ele vai dizer, existe uma minoria, né? Então assim que você define quem governa os governos deles. A minoria ou todos, certo? São 3 formas. O poder na mão de uma minoria ou de todos. E aí ele vai dizer, esse governo ele tem uma ação justa, ou seja, que busca o bem comum, ou ele é corrompido na visão de Aristóteles, ou seja, ele tem ação não justa, né? Ele busca interesses próprios, interesses individuais. Então Aristóteles vai definir o governo assim, dividido em justo corrompido, a minoria em justo corrompido e todos em justo corrompido. Então vamos lá. Quando Aristóteles diz o seguinte, se o poder, tá, nesse caso aqui, ele está na mão de uma pessoa, e essa uma pessoa, ela tem uma ação justa que visa o bem comum, ele vai dizer que esse tipo de governo é chamado de monarquia. Então Aristóteles diz que a monarquia é um tipo de governo que o poder está na mão de e esse ele vai ter uma ação justa. Agora, quando esse o poder está na mão de apenas uma pessoa, mas ele é um líder corrompido, aí Aristóteles vai dizer que o regime é uma tirania. Então, olha só, já definimos 2 tipos de governo para Aristóteles, tirania. Então, nós temos monarquia e tirania. Quando o poder está na mão de poucos e a ação, ela é uma ação aqui justa, nós teremos aqui o que Aristóteles chama de aristocracia. Aristocracia. Agora, quando o poder está na mão de poucos, que visam interesses individuais, que buscam interesses próprios, Aristóteles vai chamar de oligarquia. Para fechar, nós temos o poder onde está na mão de todos, ou seja, todos possuem esse poder compartilhado com ação justa. Aristóteles vai chamar de politeia, ou na sua tradução, uma das traduções que pode aparecer ali seria a república, que é o modelo ideal de governo para Aristóteles. A república, também chamada de politeia. Já para Aristóteles, quando o poder está na mão de todos, mas é uma visão corrompida, Aristóteles vai chamar, preste atenção que isso aqui é polêmico para mim do ponto de vista da questão, né? Porque Aristóteles vai chamar de democracia. Então, para Aristóteles, democracia era uma forma corrompida de governo. Aí que entra a nuance da questão, porque se você olhar para esse quadro aqui, e ir para as alternativas, você vai ver que talvez não tenha uma resposta muito clara. Porque olha só, na teoria clássica dos 3 governos ali apresentado, nós temos o quê? Letra A,
Aristóteles vai dizer que o governo é representado pela tirania, oligarquia e república? Não, pera lá. Tirania e oligarquia são formas corrompidas de governo. Então, Aristóteles não define essa base clássica, né? Aristóteles diz que essas duas formas aqui são formas ruins de governo. E o texto está defendendo formas justas. Ou seja, aqui ele está trazendo um texto de Aristóteles que diz onde tem o poder na mão de um, da minoria ou de todos, e que governam de forma justa. Aí ele diz, mas se procurarem benefício, aí existe a forma não justa. E o texto diz, no enxerto, encontra-se a base para a teoria clássica das três formas de governo de Aristóteles, que é qual? Monarquia, aristocracia e a politeia, que seria a república. Então, tirania e oligarquia a gente tira por quê? Porque tirania e oligarquia não é uma forma de governo justa para Aristóteles, não faz parte da base que ele constitui. A letra B, ela traz três definições que não é trabalhada por Aristóteles, nem na forma justa e nem na forma corrompida. Burocracia, questão administrativa, autarquia, né, seria um governo autossuficiente, império, também não é trabalhado por Aristóteles, né, se aproxima um pouco de monarquia, mas também não é trabalhado. Então, são formas, definições que não estão descritas por Aristóteles. A letra C também são conceitos modernos que não fazem parte das bases, nem justas e nem não justas ali de Aristóteles, como ditadura, né? Ausência ali de um governo, autocracia, anarquia, também ausência ali de um regime político, né? Então, algo anárquico também são conceitos todos modernos, que não fazem parte dessa filosofia antiga lá de Aristóteles. A letra D vai dizer plutocracia, poder na mão dos mais ricos, tecnocracia, o poder na mão das pessoas que têm maior capacidade técnica, né? E demagogia, preste atenção, demagogia é uma forma corrompida. Demagogia era o conceito, ou seja, a tradução de democracia para Aristóteles. E aí que vem a polêmica da questão. Por quê? Porque a única resposta que sobraria pra gente seria a letra E. As ações, as bases da teoria clássica seriam a monarquia, a aristocracia e a democracia. Agora vem, Renato, mas democracia não é uma forma corrompida? Pois é. Aí vem a polêmica dessa questão. Por quê? Porque eles traduziram o conceito de politeia, que não é muito bem definido, assim como república, então ele pode ser definido como uma democracia com ação justa. Então, como é que fica a tradução moderna de alguns conceitos aqui de Aristóteles? Muitas vezes a democracia de forma corrompida, que é basicamente um governante foi eleito de forma democrática, só que ele governa com seus interesses próprios. Isso aqui é traduzido como demagogia no conceito moderno, né? São os demagogos, então isso aqui seria uma demagogia. E a politeia, muitas vezes, é traduzida hoje nos conceitos modernos como um tipo de democracia. Então, ao invés de eles colocarem ali república, eles colocam ali também como um conceito de democracia. Então, um erro aqui, ó, olha só, demagogia é a democracia num conceito moderno, certo? E monarquia, aristocracia e democracia seria uma democracia para todas, seria o formato da república de Aristóteles. Por isso é uma questão difícil e até um pouco polêmica aqui do ponto de vista, porque o mais correto ali, se eles fossem colocar nas bases de Aristóteles, seria monarquia, aristocracia e politeia, ou república. Mas para deixar a questão um pouquinho mais difícil, eles colocaram democracia para trazer um pouco mais de dúvida. Aí você teria que ir por eliminação de todas as outras e um entendimento amplo desse texto. Questão bem conteudista, com certeza uma das mais difíceis aí da prova, né? Do ponto de vista de interpretação e conteúdo, mas que vale a pena dar uma boa revisada e aprofundar para acertar nas próximas vezes que cair. Cai bastante esses conceitos de democracia e tipos de governo de Aristóteles, é uma tendência e pode se repetir, então fica ligado. Se você gostou, deixa um like, um hype, eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima!